Oi galera, tudo bom com vocês? Eu tive uma certa ideia de vídeos pra fazer, que faz tempo que eu não posso. E recentemente eu comecei a ler a Bíblia, por Gênesis, óbvio, na ordem cronológica. Eu acho que foi o melhor pra mim, sinceramente falando. E eu tô no capítulo 15. E eu pensei, já que eu não tô fazendo nada mais com o meu canal, porque eu não tinha mais criatividade de vídeo, por que não começar a falar de como eu estou pela Bíblia? Então eu vou explicar pelo meu jeito. E quem gostar, gostou, mas eu não sei como explicar de um jeito fofoqueiro, eu vou só explicar pelo que eu entendi. Tudo começa com... Vamos lá, Gênesis começa explicando como Deus fez a Terra. Ou seja, peraí. Então, voltando. Tudo começa com a criação do mundo, ou seja, Deus faz toda a Terra de um vazio, ou seja, a Terra, o mundo já provavelmente existia, mas ele faz de um vazio, a Terra era uma treva. Então ele cria o dia e a noite, por sequência lá ele cria Terra, divide o céu, isso tudo, entendeu? Isso aí todo mundo sabe, né galera? E aí no sétimo dia, e aí ele cria os humanos. Não, no sexto dia ele cria os humanos. Então, Adão foi criado do pó da terra. Pra quem não sabe, foi criado do pó da terra. Nada mais, nada menos. E dele veio Eva. Por quê? Porque Adão não conseguia encontrar nos animais um parceiro a igual pra ele. Coloca essa frase. A igual. Então ele cria a Eva da costela dele. Ele não cria nem em cima da costela e nem abaixo. Eu diria, é uma interpretação minha, óbvio, nem todo mundo tem que respeitar isso. Mas ele não cria nem acima pra Eva não ser superior e nem abaixo, pra ela não ser inferior. Ela cria da costela, que é o meio. Ou seja, eles são seres iguais. Ele cria a Eva porque Adão estava muito solitário e ele precisava de uma esposa, galera, é isso. E assim, o que acontece? No sétimo dia é considerado descanso, porque Jardim de Éden era pra ser um lugar perfeito. Era pra ser o descanso eterno, vamos supor assim. Nós éramos para serem seres imortais, que somos a imagem de Deus. Só que, né, como todo mundo sabe, Adão e Eva viraram pecadores pelo fato deles questionarem a Deus, vamos dizer assim. É a árvore do conhecimento, se eu não me engano. Eles comeram um fruto. Pra mim, o fruto não é exatamente um fruto. Pode ser literalmente um fruto, o que faria sentido, mas também é um bom jeito de representar que eles não só comeram um fruto, como... Ai, tá me incomodando, tá inclinado. Como eles... É um jeito de representar que Eva e Adão se respeitaram Deus. Tipo, desrespeitaram, vamos dizer assim. Eles preferiram ouvir ao diabo, que é a serpente, ao invés do Senhor. Ou seja, eles se afastaram de Deus, o que é uma coisa ruim. Eles não ouviram a ele. Eles caíram na tentação de ouvir a outra pessoa. Ouvir alguém ultrapassar nos ensinamentos de Deus. Que ele foi claro ao dizer que eles deveriam fazer, eles podiam comer qualquer tipo de fruto, menos a árvore do conhecimento. Eles tinham livre-arbítrio para isso, eles testaram e erraram. O pecado de Eva foi ouvir a serpente. E o pecado de Adão foi ouvir sua mulher sem se questionar. Os dois caíram na tentação sem duvidar, sem pensar em Deus como ser o verdadeiro Senhor, vamos supor assim. As palavras maiores vêm dele. Você tem que ouvir a ele, entende? É um jeito de passar por cima do que ele disse claramente para eles não fazerem. E com isso, um bom jeito de representar na Bíblia eles falam que eles perceberam que eles estavam nus e sentiram vergonha disso. Ou seja, eles deixaram de serem seres puros e por ganância, né, por quererem ser que nem a Deus, tiveram conhecimento do bem e do mal. Quiseram julgar o bem ou o mal por si mesmo, que não é um trabalho de seres humanos. É a Deus a julgar o que é certo e errado, não aos seres humanos. Eles têm um discernimento para isso, para seguir o que Deus acha que é melhor, mas não para julgar isso sozinho, porque quem julga não é eles, entende? E aí eles percebem que estão nus e sentem vergonha disso, entende? Aquela pureza deles, que tem crianças, são puras, sabe? São seres puros. É como se eles tivessem sido expostos. Eu diria, na minha cabeça, é como se eles tivessem sido expostos à maldade do mundo. Eles ouviram muito a serpente.
o que a serpente disse a eles fez sentido. Na minha cabeça isso faz mais sentido, entende? Em vez de só comer o fruto, é como se eles tivessem ouvido a serpente. Em vez de ouvir a Deus, eles ouviram ela. Isso foi o maior pecado deles. Não só comer o fruto. E aí eles sentem vergonha. Deus descobre, porque, né, Deus é onipresente e onipresente, ele sabe, tudo ele vê. Né, galera? Ele sempre sabe de tudo. E quando Deus chegou, né, não literalmente, eles se esconderam. E Deus perguntou por que eles estavam se escondendo. E aí Adão falou que é porque ele estava com vergonha, porque ele estava nu. E isso não era pra ser dos feitios dos seres humanos. Era pra ser algo natural, porque nós viemos da Terra, assim. Nós somos seres, éramos pra ser seres puros que não sentiam vergonha disso, mas acabamos cedendo aos desejos carnais. E aí, um dos pecados deles também foi mentir. Se não me engano, ele fala que alguma mentira pra Deus, que eu esqueci agora, mas ele mente. E isso é outro tipo de pecado. Além do fato de que em vez de assumir, eles culpam um outro. Eva culpa a serpente e Adão culpa a Eva. Ninguém assume a culpa pelos seus próprios atos. Porque, querendo ou não, os seres humanos temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Adão e Eva têm livre-arbítrio. Eles têm, né? Eles escolheram isso. Ou seja, eles tinham que assumir as suas responsabilidades, pedir o perdão correto. E não pediram. E eles foram expulsos de Éden. Mas a punição a punição de Eva foi que a gravidez fosse dolorosa. Então, os partos de seus filhos fossem dolorosos. Então, sim, a dor do parto é culpa de Eva, galera. Triste, mas é a verdade. E que ela desejaria seu marido. E será dominada por ele. Isso é também das punições dela. Ser dominada pelo marido, eu entendo como uma das punições dela. Porque, supostamente, era pra homens e mulher, o homem e a mulher serem... vamos dizer assim, serem iguais. Era pra ter uma equidade, uma igualdade. Mas como consequência daquilo dos seus atos, Eva seria dominada pelo homem, correto? O pecado de Adão, para o Adão, foi que ele trabalharia incansavelmente e pesado. Ou seja, ele trabalharia pro resto da sua vida pra conseguir alimento. Porque nós éramos vegetarianos, galera, sabia? A gente não comia animais. A gente domesticava eles, mas não comia eles. Adão e Eva não comiam. E ele teria que trabalhar muito para o alimento, para conseguir o alimento. E as ervas que eles teriam à disposição seriam bem postas, na verdade. Porque em Éden tudo era dado de mão beijada, eles não tinham que cultivar. Então esse foi um dos pecados deles. A punição deles. E tinha mais uma que eu esqueci agora, de Adão, eu acho. Ou era só isso? Eu não lembro agora. Mas também tem o da serpente. A serpente também recebeu uma punição. A punição da serpente é que os descendentes de Eva e os descendentes da serpente seriam inimigos. Ou seja, se não me engano, é que eu recebi um leve spoiler, que Maria lutou contra uma serpente. Então a punição era que os descendentes de Eva esmagariam sua cabeça e os descendentes da cobra a morderiam pelo calcanhar. O que acontece, se não me engano, com Maria. Ou algo assim. Posso falar, né? E isso resume um pouco Éden, ok? Certo. Como eles viraram povos largados de Deus, fica pra lá, entendeu? E aí vem Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva, que essa é uma história clássica. Caim e Abel oferecem sacrifícios para Deus, só que a diferença é que Abel faz um sacrifício dos melhores possíveis. Ele faz para agradar a Deus e não as pessoas, entende? Ele dá o melhor do seu carneiro, o cordeiro, se não me engano, e oferece a Deus. Enquanto Caim oferece qualquer uma de suas plantações, não uma das melhores. Ele só pegou qualquer uma. Ele deixou bonitinho, mas ele não estava pensando em Deus. Ele estava pensando em fazer... Não sei explicar. Mas Deus não aceita. Porque se você não for para dar o seu melhor, não tem pra que dar. Entende? Você tá entendendo? Não sei explicar isso pra ele. Mas tipo, se não for pra você dar o seu melhor e se esforçar no seu máximo, pra que você tá se esforçando? Se o seu esforço não é o seu máximo, pra que vale esse esforço? Principalmente pra Deus. E aí a gente chega na história, Caim fica muito bravo, Deus fala com Caim porque ele estava enfurecido, e Caim fica pé da vida. E aí
Esse pecado de Caim foi que ele assassinou o irmão dele. E dizem que ele assassinou pela garganta, ou seja, o sangue do seu irmão parou na terra. E Caim era um agricultor, ou seja, a punição dele por isso foi que o sangue do seu irmão, que estava gritando por vingança, foi para a terra. E essa maior punição para Caim, que era um agricultor, é que ele nunca mais poderia plantar. Porque a terra ficaria com raiva dele e não daria frutos para ele. E acho que isso foi uma das melhores punições. Eu vejo que Deus dá muitas punições de acordo com o que as pessoas acham de mais valioso. Porque senão não seria uma punição, correto? E Caim vagaria pelas terras. E aí Caim fala... Uma coisa muito errada de Caim é que quando Deus pergunta sobre Abel, ele mente e fala, não sei. Eu não sou o guarda de meu irmão, alguma coisa assim. Essa é uma das mentiras. E Deus odeia mentiras, vamos ser sinceros. E também ele se incomoda mais com o castigo do que com seus atos. Ele acha que o castigo dele é muito impiedoso. Mas ele não se arrepende do que fez, praticamente. Na minha cabeça, ele não se arrepende. Então, ele também não pode ser morto, porque os pecados que Deus não perdoa é o assassinato. Né, galera? Então, ele tem uma marca, porque ele não vai poder ser morto pelas pessoas. Porque Caim então falou assim, eu serei morto. Não, você não será. Porque quem te matar, terá 7 pessoas da família morta, alguma coisa do tipo. Porque Deus quer usar como exemplo também que não façam isso, correto? Ok, acho que aí acaba a história de Caim e Abel. Caim tem alguns descendentes aí. E aí, acho que depois disso, vem Noé já. Eu tenho quase certeza que vem Noé. Ok. Eu dei uma olhadinha porque a gente também não sou uma memória ambulante. Não vem Noé. Vem Noé direto, mas tem uma coisa antes. A raça humana não foi essa versão. Eu vou chamar de essa versão. Não foi acabada já assim. Teve mais um dos motivos que foi os anjos caídos. Que não expliquei direito o contexto, mas eu tenho uma ideia. Que foram os anjos caídos de Lúcifer, não sei o quê. E esses caras, por eles são anjos caídos por um motivo, correto? Eles são chamados de povo de Deus. Não são seres humanos. Seres humanos não são povo de Deus, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Eles são sempre os anjos. Independente se eles são caídos ou justos. Entende? Eles são povo de Deus. Porque eles são os mensageiros. E, basicamente, os anjos caídos que vieram pra Terra, eles viram as mulheres e acharam muitas belas e quiseram possuí-las. Então eles possuíram as mulheres e começaram a ter relações com elas. E nisso veio os gigantes, que deram a raças piores ainda. Os seres humanos começaram a se tornar muito más. Suas ações estavam se tornando muito prejudiciais. E aí Deus se arrependeu de ter feito seres humanos. E aí vem o dilúvio. E aí vem Noé. Correto? Aí nós temos Noé. Noé, quando Deus se arrepende de fazer a raça humana, basicamente a maioria das pessoas são povos abandonados por Deus, correto? Mas Noé se destaca porque a fé dele, eles são dos únicos que acredita em Deus. Tanto que as pessoas zoavam a família de Noé, se não me engano, chamando eles de povo de Deus. Porque isso era um jeito de insultar eles, entende? O que é muito estranho, sério, pra mim, ok. Então, como Noé, pra provar, um jeito, a barca, muita gente vê só como uma bênção, mas também foi um jeito de Noé provar sua própria fé. Porque eles tinham que seguir exatamente o que Deus estava falando, exatamente palavra por palavra. Porque Deus deu regras específicas para ele seguir, e ele seguiu uma a uma. Esse também foi um jeito de provar a fé de Noé em Deus. E Noé fez exatamente como Deus fez. Ele pediu. Entende? Então, ele não foi pego pelo dilúvio. E aí vem toda aquela história de toda a família de Noé, né? Lá. E aí, ele pegou um par de cada espécie. E aí teve o dilúvio. Vou resumir bem. 150 dias pra acontecer, 150 dias pra passar. É isso aí. O pessoal via muito lá, nessa época, 920 anos, cara. E também foi na época dos gigantes, quando os gigantes começaram a aparecer,
que que Deus também falou que não deixaria os humanos viverem mais de 120 anos. Ok? E aí depois, Noé. Uma coisa que Noé fez muito errado também foi que ele, acho que ele era o tipo de agricultor, se não me engano, e ele cultivava uvas. Das uvas ele descobriu o vinho e acabou ficando alcoolizado. Deus não é alguém que vê a bebida alcoólica como algo extremamente sério. Pelo que eu sei das histórias da Bíblia, o vinho, as bebidas alcoólicas, mas acho que o do vinho é uma das mais aceitáveis assim para Deus, é que essas bebidas são para celebrações, não são para se afundar em mágoas, são para festas, celebrações, a Santa Ceia, entende? São para coisas assim, mais cerimônias, coisas especiais, porque é um jeito de celebrar a Deus. Pelos motivos certos. Você bebe pelos motivos certos, não para se afogar em mágoas e não para fazer coisas erradas. Porque é um jeito de você dar desculpas aos seus erros. O alcoolismo é um jeito de fazer isso, na minha cabeça, pelo menos é um jeito que eu explicaria bem. Então, pra Noé ficou bêbado e ele acabou ficando nu. Você vê que a nudez, eles usam muito como um exemplo de ficar nu é um erro depois que eles comem a fruta. Entende? Porque nu começa a ser visto como algo, sabe? E acontece um certo incesto aí, tá? A Bíblia dá a entender que aconteceu um ato homossexual aí, galera. Que o filho de, acho que foi, eu tenho que lembrar quem foi. O filho de Noé, ele acabou com ele quando ele tava bêbado. E Noé ficou muito pé da vida quando ele descobriu, entendeu? Muito, muito, muito. Ah, e uma coisa que eu esqueci é que na Bíblia a fertilidade é visto como uma bênção, vamos dizer assim. Tá. E aí nisso foi C-A-M, tá bom? Pai de Canaã foi um desses irmãos. E aí Noé diz assim: maldito seja Cã. E aí ele pediu pra que ele, Jafé fosse muito conhecido, não sei o quê, e que seu irmão, consequentemente, foram os acampamentos de 100, alguma coisa assim. Não sei explicar direito, galera. Pera aí também. E aí nisso, Canaã seria servo deles. Então, seu filho, Canaã, e seus descendentes seriam servos de Jafé. É isso aí a história. E deixa eu ver mais o que. Aí eles têm os descendentes. Os descendentes. Ai, que susto, meu Deus. Esses descendentes têm filhos que têm filhos, porque eles são criados pra isso, pra criar e popular na Terra. Então, não todos nós somos descendentes de Noé. Então, sim, todos nós somos primos. A Bíblia no começo é um grande incesto, mas tá tudo bem. E aí, nisso, eu tenho que lembrar. É muita informação pra minha cabecinha. Eu nem terminei de ler todo o Gênesis ainda, sou no capítulo 15. Eu ainda tô começando a história de Abrão. E aí vem a história da Torre de Babel, correto? Que aí toda a nação tava pro lado, não sei o que. E aí, galera, eles eles descobriram um tijolo. Nisso, eles inventam de querer ser... como é que eu explico? Querer fazer uma torre pra chegar até o céu pra ganhar nome. Popularidade, fama, poder, vamos dizer assim, a ganância. A ganância subiu a cabeça, galera. Todo mundo queria ser como Deus. E aí, subiram uma torre até o céu. Só que não era a vontade de Deus, galera. Não era a vontade de Deus. Não era. Eu até tenho que ler essa parte de novo pra eu explicar melhor. Porque essa parte eu sei muito resumida. Então, a história da Torre de Babel é até bem resumida. É bem pequena. Eles tentam fazer, só que Deus não gostou, porque não era vontade de Deus, não tava certo. E aí ele literalmente fez o seguinte: esse povo fala só uma língua, vou espalhar todo mundo, a galera pra todos os cantos, fazer todo mundo falar de língua diferente, e assim eles vão poder terminar a torre. A verdade acabou. Só que não é só o motivo de não ter gostado, mas é porque era só o começo de uma rebelião. Parece que é um motivo besta, mas não é. As pessoas esquecem que Deus é um ser onipresente e onipotente. Era isso, não era? E que ele tudo sabe, ele tudo vê.
Ou seja, ele sabia que aquilo era só o começo da rebelião dos seres humanos. E que ia começar assim. Então, pra impedir, também ele sendo misericordioso, pra mim é um jeito também dele ter sido misericordioso. Em vez dele ter que punir eles depois que eles fizessem a rebelião, ele dá a chance a eles de antes mesmo deles começarem a fazer essa rebelião, separar eles. Pra assim eles terem a misericórdia. Ok? E aí vem aquela história dos discípulos, que na Bíblia tem muito disso. Mas eles vão explicando até chegar na pessoa realmente importante, que veio Tera. E da Tera veio o Tera. E aí Tera é pai de Abrão. Abrão todo mundo sabe, eu acho, né? Tem que ler de novo essa parte. Eu tenho que ler muita coisa de novo, porque eu já esqueci. É muita informação. Pera aí. A história de Abrão é até que bem interessante. Abrão, eu vou só ler metade onde eu tô ainda, tá? Abrão recebe um recado de Deus dizendo que ele deveria se separar dos seus pais, separar da sua terra, basicamente desistir de tudo. Essa foi a maior provação de fé dele, por isso que ele também acho que era um dos mais fiéis a Deus no começo. E ele faz tudo que Deus mandou, sem realmente coisar muito. Ele leva sua esposa, seu sobrinho e vão pra Canaã, que também é a cidade dos pecadores, basicamente. Se eu não me engano. Não é? Alguma coisa assim. E lá eles têm que ficar, que é onde Deus mandou eles irem. E Sarai, se eu não me engano, que é a esposa de Abrão, é infértil. E se eu não me engano, é por algum motivo dela ser filha de algum dos pecadores, tipo, que realmente foram punidos, sabe? Porque tem muitas punições na história. Por isso é infértil. Pelo menos eu vejo. Porque infertilidade acho que é um dos punimentos de Deus. Se eu não estou louco. É uma interpretação minha, vai ser tudo certo. O que acontece? Abrão vai pra Canaã. Só que o problema em Canaã acaba acontecendo uma fome. Só que Abrão não deve ter percebido que a fome era um jeito de Deus testar a fé dele. Porque Deus adora testar a fé. E ele já tinha passado por muitas dificuldades. Ou seja, sempre que ele passava por uma dificuldade, ele recebia em dobro. Só que dessa vez ele preferiu sair e foi pro Egito. Que não era o que Deus queria, galera. Não era pra ele ficar lá. Era pra ele ficar lá. E o que ele foi fazer no Egito? O que ele fez? Ele foi com a esposa dele e Ló, se eu não me engano. Aí, ele pensou. O problema é que ele pensou e foi astuto demais. O que ele falou? Não fale pra eles que você é minha mulher, senão eles me matarão e vão pegar você. Fale pra eles que você é minha irmã. Assim, eles cuidarão bem de mim e de você. Dito e feito. Foi o que aconteceu. Sarai foi pega pelo faraó. E faraó ofereceu tudo a eles. Bois, não sei o que. Tudo pra Abrão. Só que o problema que, se eu não me engano, o faraó teve relações com Sarai. E isso ia acabar com os planos de Deus se ela não fosse infértil. Correto? Acabaria que o filho de Abrão era pra ser Messias, se eu não estou louca. Então, ela ter tido relações com o faraó faria com que os planos de Deus de Messias nascer fossem acabados. Aí Deus, como punimento, faz os reis de faraó ficarem doentes. E aí o faraó fala, porque você fez isso, porque você falou que ela é minha irmã, ela é sua irmã. E aí Abrão sai, vaza com a esposa dele, pede perdão a Deus, faz um altar, não sei o que. Beleza. Abrão era muito rico. Tanto de comida, ouro, essas coisas. A questão é que o pasto não tinha espaço para toda essa riqueza, tanto dele e de Ló. Porque a bênção vinha para Ló também, porque ele estava junto com ele, com Abrão. Então, os servos de Abrão e Ló brigavam por esse espaço. E nisso, Abrão e Ló acabaram discutindo, se eu não me engano. E aí, Abrão falou assim, não vamos discutir porque você é meu irmão. Só que Ló prefere discutir, esquecendo que a bênção que ele recebe não é dele próprio. Não é sua fé provada, é a fé provada de seu tio, Abrão. Entende? A bênção de Ló, que Ló tem, vem do Abrão. Estar perto de Abrão faz ele receber essa bênção também, porque ele é alguém de confiança dele. E aí Ló fala, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, ele com Ló, com sua ganância, olha para as terras que pareciam a terra do Senhor, e com o Egito, que são bem vivas, já que eles tinham voltado para Canaã, que estava em um estado um pouco deplorável. Ele vai para lá. Só que a terra para onde ele vai, se não me engano, é Sodoma.
que é a terra dos pecadores. Lá tem muitas pessoas más. Muitas pessoas más. Lá é a terra das pessoas más. E aí tem a maior confusão dos reis. Nananã. E aí ele vira um dos prisioneiros lá. Uma das pessoas que foi presa foge. Se não me engano, um hebreu. E avisa Abrão, desculpa, eu cismei que é Adão. Abrão de que seu sobrinho está preso. É um dos prisioneiros. E Abrão não ia se meter nisso. Mas por seu sobrinho estar metido, ele se meteu nessa guerra, levou seus 318 soldados pra lá e acabou derrotando. E aí ele salvou Ló. E acho que aí essa história de Ló tá aí. Aí tem, mas é que se não me engano, que é um dos reis sacerdotes de Deus. Aí ele agradece a Abrão por ter ajudado eles e fala do Deus Altíssimo, que eu louvo o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E nisso Abrão é daí que começa, é a primeira vez que a Bíblia cita o dízimo. Ele dá 1/10 das partes das coisas que ele recebeu. Mas é que alguma coisa assim, diz: eu não quero suas coisas, me dê suas pessoas e fique com suas coisas. É um jeito de deixar ele só com os objetos e ele pegaria os guerreiros. Só que Abrão recusa. Ele fala que o único servo que ele ouve é o Senhor. E que ele não pegaria nenhum fio de linha deles e nem uma tira de suas sandálias. Ele pagaria somente porque ele e seus soldados comeram. E aí ele vaza. É aí que eu parei. E aí Abrão tem o futuro de... Abrão reclama pra Deus depois também que ele não poderia ter descendentes e que ele teria que pegar um dos herdeiros dele, teria que ser um dos filhos dos guerreiros. E ele não queria isso, ele queria que fosse um dos filhos dele. E Deus fala que ele vai sim ter filhos, mesmo que sua esposa seja estéril, porque Deus vai dar essa oportunidade a ele. Porque ele provou sua fé, né, galera? Abrão nessa época eu acho que era um dos mais fiéis a ele. E aí... acho que é isso. E aí ele fala que toda a terra será enchida de seus descendentes, que serão escravizados. Deus fala assim: fiquei sabendo que seus descendentes serão escravizados, mas quem os escravizarem serão punidos. É basicamente isso. Foi aí que eu parei. Resumidamente, por enquanto é isso. Eu vou ler mais, daqui a pouco eu volto e explico mais, porque eu vou explicar a Gênesis inteira nesse vídeo, o que é muita coisa. Eu vou tentar terminar pelo menos a história de Abrão, entendeu? Aí eu termino essa parte de Gênesis. A gente tá até o capítulo... Estuda só até o capítulo 15, tá, galera? Vai dar uma resumida bem legal.